Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está sintonizado aqui conosco hoje para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Lutero e a Reforma. Por que isso ainda é importante? E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais, queremos lhe presentear com este brinde especial, o livro Esperança para Viver. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link viver.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Vamos falar sobre algo relacionado ao dia 31 de outubro, também conhecido como o Dia de Todos os Santos. E acredite ou não, esse é um dos motivos pelos quais está associado ao Halloween. Mas este era um dia significativo na história, pois foi nessa época em que Martinho Lutero pregou suas teses na famosa porta da igreja, convidando outros teólogos para um debate. Foi escrito em latim, e com isso ele não imaginava revolucionar o mundo religioso. Portanto, nossa mensagem de hoje trata deste assunto: Lutero e a Reforma. Por que isso ainda é importante? Contarei a vocês uma curiosidade incrível. Se você perguntar para a maioria das pessoas quem foi Martin Luther, o que acha que dirão? Dirão que foi Martin Luther King Jr. Agora, você sabe como ele recebeu esse nome? Ele não nasceu Martin Luther King Jr., mas sim Michael King. Na verdade, o pai de Michael King também se chamava Michael King. Ele era pastor de uma igreja batista em Atlanta. O pai de Martin Luther King Jr., cujo nome era Michael King, foi para a Europa com alguns outros pastores. Eles visitaram os locais da Reforma Protestante e ficou inspirado com a coragem de Martinho Lutero, o reformador, e assim mudou seu próprio nome. E também mudou o nome do seu filho, que tinha 5 anos. Então ele mudou o próprio nome para Martin Luther King, e o do seu filho para Martin Luther King Jr. Então até mesmo esse Martinho, que foi uma espécie de reformador, recebeu esse nome por inspiração da vida de Martinho Lutero. Mas antes de falarmos sobre Lutero, precisamos falar um pouco sobre a Reforma Protestante em si. Apocalipse 13. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então este acontecimento já estava previsto. Depois da época dos apóstolos, após o grande reavivamento durante a igreja de Éfeso, durante a igreja de Esmirna, haveria uma grande perseguição, culminando então na forma mais letal de perseguição, que é a apostasia. Após a conversão do imperador romano Constantino, ou ao menos de sua suposta conversão, de repente o cristianismo deixou de ser uma religião proibida para a religião do governo. Ser cristão virou coisa da moda. Afinal, Constantino disse que venceríamos sobre o sinal da cruz. Sua mãe dizia ser cristã, mas ele só se batizou pouco antes de sua morte. Quanto aos líderes cristãos, eles gostavam de estar no palácio, cansaram-se da vida nas catacumbas. Achavam que converteriam mais pessoas em Roma se eles adotassem alguns dos costumes e tradições pagãos. Assim conseguiriam mais conversos. Por exemplo, havia estátuas pagãs por toda Roma. Idolatria por toda parte. Os pagãos não queriam abrir mão de suas estátuas. Então os líderes cristãos pensaram: bom, contanto que eles saibam que não estamos orando para as estátuas, vamos dar nomes bíblicos para elas. E começaram a pegar estátuas de Mercúrio, Júpiter, Apolo, Diana, e a chamá-las de Maria, de Pedro, Tiago, João e Jesus. A idolatria, então, inundou o cristianismo. As roupas e vestes dos sacerdotes pagãos passaram a ser usadas pelos bispos cristãos. A simplicidade cristã acabou. Agora o cristianismo tornou-se a religião do Estado.
E em vez do humilde Jesus andando por aí com um cajado e até descalço, agora era representado por líderes da igreja tratados como reis, vivendo em palácios. E tudo começou a mudar. Agora vou citar algumas coisas que a igreja começou a fazer que foram criticadas pelos protestantes. A Bíblia ensina que não se deve curvar diante de estátuas. Como todos sabem, este é um dos 10 mandamentos, mas a igreja começou a fazer estátuas e a curvar-se diante delas. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Mas a igreja passou a ensinar que Maria era co-mediadora com Cristo, ou mesmo os santos também são mediadores. A Bíblia ensina que Cristo ofereceu seu sacrifício na cruz de uma vez por todas, Hebreus 7. Mas a igreja ensinava que o padre sacrificava o corpo de Cristo durante a celebração da missa. A Bíblia ensina que todos os cristãos são santos, Efésios 1 e 1 Pedro 2. Mas a igreja ensinava que os sacerdotes são uma classe especial, uma casta que deve ser tratada de forma diferente. A Bíblia ensina que não devemos chamar nenhum líder religioso de pai, Mateus 23, 9. Mas a igreja chamava seus sacerdotes de padre, que quer dizer pai, e seu grande líder de papa. A Bíblia diz para não orarmos usando repetições. Jesus disse em Mateus 6, 7. Mas a igreja passou a ensinar que se queremos perdão, temos que orar uma oração específica várias vezes, seja o Pai Nosso ou Ave Maria. A Bíblia diz que somente Deus pode perdoar pecados. Isso está em Isaías 43, 25. Mas a Igreja Católica ensina que devemos confessar nossos pecados ao Padre para termos perdão. O ensinamento sobre o purgatório, limbo, oração pelos mortos não existe na Bíblia, e nem as relíquias. E a ideia de um inferno eterno que começa no momento da morte, antes mesmo do juízo, todas essas coisas vêm da mitologia grega, vieram de Platão. Tudo isso se infiltrou na igreja, então virou um milkshake, um grande ensopado de mistura de algumas verdades cristãs com muito paganismo. A igreja não só havia caído, como agora tinha poder militar para perseguir, e aqueles que eram fiéis à palavra tiveram que fugir para o deserto. E foi assim que ocorreu a grande apostasia prevista pelos apóstolos. Eu poderia falar muito mais sobre essa corrupção. A situação ficou tão ruim que a igreja percebeu que as pessoas que liam a Bíblia iriam descobrir esses problemas e falsas doutrinas. Assim, ela proibiu a Bíblia. Ela disse: apenas sacerdotes são capazes de compreender a Bíblia, mas poucos padres tinham acesso à Bíblia. Tudo então virou formalismo. A igreja tornou-se corrupta. Assim, o que os reformadores queriam era levar a Bíblia de volta ao povo. Um dos primeiros reformadores, dentre muitos ao longo da história, e talvez tenha havido ainda mais porque a igreja destruiu os registros, foi um que traduziu as escrituras para a língua do povo. Seu nome foi John Wycliffe. Alguns dizem John Wycliffe, porque as regras de ortografia da época eram diferentes. Às vezes dizem Wycliffe, Wycliffe. Mas o que interessa é que ele foi um grande reformador. Foi ele quem realmente inspirou muitos outros, como o próprio Lutero. E veja, ele era um padre. Era um padre católico. Ele também era um professor na Inglaterra, e ao estudar a Bíblia descobriu que a igreja não a seguia. Ele então passou a se manifestar contra os abusos da igreja. Ele protestou contra o luxo em que viviam os sacerdotes, assim como os monges. Protestou contra a ideia de venderem perdão em troca de dinheiro. Veja, a ideia de que o purgatório e o inferno começam logo após a morte tornou-se muito lucrativa, porque a igreja disse que somente ela tem o direito de tirar as pessoas do inferno. Antes de irem para o inferno, as pessoas podiam ir para o purgatório para ver se emendavam. Mas é a igreja que decide quem sai de lá. E se fizer uma boa oferta, nós vamos orar, e só os padres fazem isso, para tentar encurtar o tempo deles no purgatório. E esse tempo depende do quanto você doa. E o coitado do povo, que não tinha acesso à Bíblia, acabava acreditando nisso. Assim eram abusados, explorados e roubados. E Wycliffe se manifestou contra isso. Ele questionou os excessos. Veja o que Wycliffe disse. Para mim está claro que nossos prelados, ao conceder indulgências, estão blasfemando contra a sabedoria de Deus. E também repudiou o confessionário. A confissão privada não foi ordenada por Cristo e nem pelos apóstolos, disse ele. Ele reiterou o ensinamento bíblico sobre a fé
Confie plenamente em Cristo, apoie-se totalmente em seus sofrimentos e cuidado com a tentação de ser justificado de qualquer outra forma que não seja pela justiça dele. Ele acreditava que todo cristão deveria ter acesso à Bíblia. Ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês em 1382 e é seguro dizer que a tradução da Bíblia para o inglês feita por ele afetou a história mais do que qualquer outro documento. Por exemplo, a Bíblia King James, ou mesmo se você tem a nova versão internacional, todas essas Bíblias cresceram da tradução original de Wycliffe. Não existiam Bíblias nas línguas comuns do povo. As Bíblias eram em latim e eram muito poucas. A Bíblia que Lutero finalmente encontrou estava em latim. Se ele não tivesse aprendido o latim por insistência de seu pai, ele não teria conseguido lê-la. Bom, Wycliffe traduziu a Bíblia para a língua do povo, e isso mudou a história. Isso nos leva a alguém que é considerado por muitos o Elias da Reforma Protestante. Nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eiselbein, Saxônia, que era parte do Império Romano Sacro. E aconteceu que, a pedido de seu pai, na escola ele aprendeu latim. Seu pai e sua mãe pertenciam à classe média baixa. Porém, ao longo de sua vida, eles conseguiram melhorar de situação. Eles sabiam que educação é tudo, por isso mandaram seu filho para a escola. Queriam que fosse advogado. O pai de Martinho Lutero não tinha paciência com os monges da igreja. Ele era instruído o suficiente para saber que eles eram corruptos e estavam explorando o povo. E assim, Lutero estudou direito. Mas ele não sentia paz com Deus. Então, em uma certa noite, a caminho de casa, ele estava cavalgando pela floresta, quando, de repente, ele foi pego por uma tempestade com muitos relâmpagos. Os raios cortavam o céu e ele sabia que estavam muito próximos. Ele estava apavorado, com medo de ser atingido. E, como era de se esperar, um raio caiu bem perto dele e de seu cavalo. Ele caiu do animal, assim como o apóstolo Paulo. E Lutero, aterrorizado, clamou para Santa Ana, dizendo: "Salve a minha vida e eu serei um monge." Bem, a tempestade passou, ele sobreviveu e tinha que cumprir o voto. E, contrariando os apelos de seu pai, ele entrou para o mosteiro. Mas o pai disse a ele que estava desperdiçando toda a sua vida e a educação dele iria jogá-la toda fora. Eles deixaram de se falar por 2 anos. Mas Lutero também não sentia paz no mosteiro e fez tudo o que pôde para tentar encontrar paz com Deus. Ele orou, confessou seus pecados e, aliás, ele costumava passar várias horas se confessando. Os padres ficavam exaustos. Quando Lutero aparecia para se confessar, eles não queriam ouvi-lo, pois sabia que seria demorado. Sabe, a consciência de Lutero era tão sensível com os próprios pecados que cada deslize, cada pequeno pensamento errado tirava totalmente a paz dele. Ele então decidiu fazer uma peregrinação a Roma. Ele foi para lá achando que Roma era um pedaço do céu, era um lugar puro. As pessoas de lá devem ser quase como anjos, afinal era a cidade do Papa e onde os apóstolos foram crucificados. Chamavam-na de a Cidade Eterna. Mas chegando lá, ele viu que era como Las Vegas, uma cidade de festa constante, com muita devassidão. Ele ficou em alguns mosteiros, e comparados com os mosteiros da Alemanha, aonde eles passavam fome, lá havia glutonaria. Era como um grande bordel. E ele ficou chocado quando viu aquilo. Era o oposto do que pensava. Então ele visitou os lugares sagrados, tentando encontrar paz com Deus, e subiu uma escada, que supostamente era a escada onde Jesus foi julgado. É a escadaria de Pilates, e ainda está lá hoje. As pessoas a sobem de joelhos. E Lutero subiu a escada, fazendo o Pai Nosso em cada degrau, tentando encontrar paz com Deus. E enquanto isso, lhe veio o verso que dizia: "O justo viverá pela fé." Ele então saiu correndo de lá, inconformado por estar tentando ganhar o perdão por obras, uma vez que a Bíblia diz que é pela fé. E de volta ao mosteiro, ele acabou encontrando uma Bíblia inteira. Até aquele ponto, ele havia lido apenas pequenos trechos dela. Ele não sabia que existia um exemplar inteiro dela. Ele então ficou maravilhado, pois era exatamente o que ele queria. Ele ficou muito entusiasmado por finalmente ter encontrado uma cópia inteira da Bíblia. Sabe, você e eu não temos noção do privilégio que possuímos por termos Bíblias hoje.
E ele se apaixonou pela palavra de Deus. Sua vida nunca mais foi a mesma. Tudo girava em torno da palavra de Deus. Para ele era a grande norma. Ele não confiava mais nos éditos da igreja. Ele simplesmente não conseguia. Ele não confiava mais nas palavras de padres e monges. Para ele, a única fonte da verdade... E veja, ele havia estudado filosofia, direito, estudou Santo Agostinho. Mas para ele agora, a única fonte da verdade é a divina palavra de Deus. Toda a vida de Lutero, a partir dali, foi norteada pela Bíblia. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite seu brinde gratuito, o livro Esperança para Viver. Você só tem que acessar o link viver.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Lutero disse sobre a Bíblia: a Bíblia está viva. Ela fala comigo. Ela tem pés. Ela corre atrás de mim. Tem mãos e me sustenta. E Lutero também disse: um simples homem armado com a Bíblia deve ser considerado superior ao Papa ou a um cardeal que não tenha a Bíblia. E sobre a nossa natureza caída, ele disse que nada é mais fácil do que pecar. E finalmente, quando viu os abusos que estavam acontecendo na igreja, ele decidiu que tinha que fazer algo a respeito. A igreja precisava de um reavivamento. Bom, nessa mesma época, a igreja estava tentando construir a Basílica de São Pedro, que hoje é uma das maiores igrejas, se não a maior de todo o mundo. Mas custa muito caro. Estavam gastando uma quantia de dinheiro enorme em Roma e precisavam de uma solução. Então eles fizeram um tipo diferente de campanha de arrecadação de fundos. Começaram a vender licenças para pecar. Parece bizarro, mas é verdade. Existem documentos que mostram listas de preços com licenças para cada pecado. Todos tinham preço: adultério, assassinato. Havia uma licença para cada um. Era só escolher um dos pecados da lista, pagar e ser perdoado com antecedência. Além disso, você podia pagar para que os seus amigos e familiares que haviam sido ateus fossem tirados do purgatório. E houve um sujeito chamado Tetzel que foi a Wittenberg e acendeu uma fogueira e começou a dizer às pessoas: os seus amigos e entes queridos estão queimando agora mesmo, assim como essa fogueira, mas vocês podem tirá-los de lá. Assim que uma moeda no nosso cofre cai, uma alma do purgatório sai, ou alguma coisa desse tipo. Ele inventou um slogan, claro, em alemão, eu não tenho ideia do que é original. Mas ele tinha todo um programa de marketing, todo mundo na fila, comprando as indulgências, e aquilo acabou viralizando, porque agora, com essas indulgências, ninguém nem tinha que se confessar. Agora eu posso pecar o quanto quiser, porque agora eu comprei uma fiança. É algo muito parecido. Era a carta de saída do purgatório. Mas Lutero dizia que não é assim que funciona. Você tem que se arrepender, confessar e converter. Ele ficou indignado. E com essa história varrendo a Europa, ao chegar em sua cidade natal, ele disse: basta, vou fazer algo, isso não é bíblico. Foi aí que ele pregou suas 95 teses na porta da igreja. A princípio, ele achou que seria visto apenas pelos teólogos do campus. Mas tinham acabado de inventar a imprensa. Interessante, não? É como a internet nos dias de hoje. Então os alunos começaram a espalhar os seus escritos, mas a única coisa que Lutero queria era causar uma reforma na liderança. Mas os alunos traduziram as teses de Lutero para a língua do povo, e rapidamente eles imprimiram cópias, e os primeiros livros de Lutero... Aliás, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Mas muitos dos escritos de Lutero também foram impressos naquele momento. Eles começaram a viajar não só por toda a Alemanha, mas também para o exterior, para a Inglaterra, para a Suécia, e de repente todos estavam sabendo. Então Lutero foi convocado a Roma, mas ele disse que não iria. Então o Papa o repreendeu enviando uma bula. Lutero então pegou a bula, que era desse tamanho assim, e queimou aquela carta do Papa. As pessoas ficaram horrorizadas com a audácia dele. Enquanto queimavam seus escritos em Roma, Lutero começou a queimar os deles ali. A verdade está do meu lado, dizia ele.
e revidaram com ameaças, dizendo que ele seria excomungado, condenado a chamas, um monte de ameaças. Mas as pessoas da cidade o amavam. Os alemães estavam cansados de pagar impostos a Roma. Então começaram a defender Lutero como se fosse o seu herói. E, em seguida, ele concorda em ir para uma assembleia lá em Worms, ali na Alemanha. E os príncipes estavam lá. Naquela época, a Europa não estava dividida como está hoje. Os diferentes príncipes e governantes e reis de vários territórios vieram para esta grande reunião com o propósito de ajudar esse pobre e humilde monge, que era filho de um mineiro de cobre, que agora se manifestava contra a maior instituição do mundo naquela época, a Igreja Católica. E veja a resposta de Lutero. Isso foi dito na Dieta de Worms, em 1521. Veja, ele publicou isso em 1517, então já havia se espalhado há vários anos. Ele disse: já que a vossa majestade e vossas senhorias desejam algo simples em resposta, responderei diretamente. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras através da razão clara, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar, ou seja, renunciar o que havia dito. Qualquer coisa, pois ir contra a consciência não é certo e nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Ele era uma espécie de Elias dos tempos modernos usado por Deus. Veja, Elias apareceu meio que do nada na história. Nada é dito sobre sua família e muito pouco de onde ele veio. Mas houve uma época de grande apostasia que atingiu o povo de Deus no Antigo Testamento. O que aconteceu é que o rei Acabe, o governante, casou-se com uma rainha pagã, Jezabel, a filha de um rei pagão, o rei dos Sidônios, que adoravam Baal. E começaram a substituir a adoração a Deus pela adoração a Baal. E a idolatria foi introduzida no reino. Eles acabaram se misturando e corrompendo a adoração ao verdadeiro Deus. Por causa dessa terrível apostasia, Deus disse: Acabe fez com que o povo pecasse mais do que qualquer outro antes dele, por causa da influência de sua esposa. E, segundo as analogias bíblicas, o rei representa o Estado. E uma mulher representa o quê? Representa a igreja. Portanto, temos aqui uma mistura entre a igreja e o Estado. Jezabel começou a perseguir os profetas de Deus. Eles então foram obrigados a fugir e a morar em cavernas. Durante esse período de grande fome, Deus finalmente instruiu Elias a fazer algo muito ousado. Ele convocou o rei. Elias disse: Rei, reúna todo Israel diante de mim, e veremos quem é o Deus verdadeiro. Houve então uma assembleia no topo do Monte Carmelo, onde estavam todos os profetas de Baal, cerca de 400 deles. Isso está em 1 Reis. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E então lançou um desafio: Por quanto tempo vocês ficarão indecisos entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, adorem-no. Mas se for Baal, adorem-o. Eu tenho uma proposta. Vamos ver qual é o verdadeiro Deus. Construa um altar para Baal e eu construo para Jeová. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro. Por causa da fome, eles tinham ido atrás de Elias por todo o país. Havia cartazes de procurado por toda parte. E de repente ele aparece na frente de todos. E ninguém ousou prendê-lo. E então ele lança o desafio: vamos ver quem tem a palavra de Deus. E aí construíram um altar para Baal, começaram a dançar, se cortar, cantar, gritar o dia todo. Fizeram de tudo, mas nada. Nadinha. Já Elias se ajoelha e faz uma oração de apenas 30 segundos. Ele humildemente diz: Senhor, mostra a essas pessoas que Tu és o verdadeiro Deus. Mostras que eu estou aqui por causa da Tua palavra. E então, pau! Aparece um enorme relâmpago, parecido com um arco de solda, sobre o altar de Elias, queimando o sacrifício, as rochas e até mesmo a água que estava ali na vala. E o povo prostra-se dizendo: O Senhor é Deus. E os profetas de Baal começam a querer sair de fininho. Mas Elias diz: agarrem-nos. E todos eles foram mortos. Porque um homem
teve a coragem de se levantar sob o risco de morte contra uma instituição que se corrompeu. A história ainda não acabou aí, mas a questão é que por meio de Elias, deu-se início a um reavivamento e grande reforma. Os princípios da reforma protestante não estão sob ataque agora mesmo? A Igreja Católica ainda acredita em indulgências? Sim, ainda fazem. O Papa Francisco acabou de oferecer 1 ano de indulgência. Eles ainda têm ídolos, para os quais rezam, ainda creem no purgatório. Por acaso ainda veneram Maria? Por acaso na missa o padre ainda alega ter o poder de transformar um pão no verdadeiro corpo de Cristo? Ao analisarmos as questões contra as quais os grandes reformadores protestaram, nenhuma delas acabou. Ainda assim, os líderes protestantes de hoje não protestam mais contra elas. Hoje eles deram as mãos a Baal. Deus precisa de mais Elias hoje. A Bíblia diz: eis que vos envio o profeta Elias. Como sabemos, João Batista veio no espírito e poder de Elias. Martinho Lutero e muitos reformadores também fizeram o trabalho de Elias, mas Jesus ainda não voltou. Pouco antes de Cristo, até mesmo simultaneamente com a primeira vinda de Cristo, João Batista realizou essa obra. E creio que hoje Deus está buscando pessoas que farão a obra de Elias no mundo de hoje, que falarão ousadamente dizendo: assim diz a Bíblia. Não importa o que diz a igreja, não importa o que o mundo esteja fazendo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Precisamos de outra reforma. Assim como Lutero, temos que nos posicionar. Ele não tinha medo do que poderia lhe acontecer. Sua preocupação era com a verdade, porque a verdade nunca morre. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, o livro Esperança para Viver. Você só tem que acessar o link viver.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. As árvores são lindas. E não é incrível que tudo o que é preciso para fazer uma árvore se encontra dentro de uma pequenina semente? E sabe o que é mais incrível? Dentro deste pequeno código QR tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Trata-se da árvore de links da Amazing Facts Brasil. Nosso site, nossa livraria, plano de leitura da Bíblia, nosso YouTube, Facebook, Instagram, Centro de Evangelismo e muito mais. Agora você está conectado. Faça a leitura deste pequeno código QR e veja sua vida espiritual começar a crescer hoje mesmo.
Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis. Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.